Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do blog aulascad.com. Hoje vamos para a aula 19, nós vamos estudar as rampas para a pessoa portadora de necessidades especiais, PPNE, conforme a NBR 9050 de 2004. Essa norma brasileira, ela está disponível aqui embaixo em referência. Se você descer aqui na aula teórica do blog, você clica nesse link e você chegará até a ABNT NBR 9050. Aqui você vai achar as normas para escada, para rampa, para sanitário, para ergonomia, tudo que se refere à pessoa portadora de necessidades especiais, ok? Então, para estudarmos uma rampa, em primeiro lugar, temos que ter aqui a noção de inclinação, ok? Tem que ter em mente que a inclinação ela é indicada por porcentagem e não por grau, tá? Então, não confunda, 5% não é a mesma coisa que 5 graus, tudo bem? Então, nós temos uma fórmula básica aqui da inclinação, que vai ser a inclinação, vai ser igual a H vezes 100, 100 porque ela é indicada em porcentagem, dividido pelo comprimento. A inclinação I é a inclinação em porcentagem, H é a altura do desnível, e C é o comprimento da projeção horizontal. Então, não confunda, é sempre o nosso comprimento em planta, tudo bem? Não confunda com a inclinação, com o comprimento do plano inclinado. Não confunda aqui, ó, com essa inclinação. O nosso C está aqui, em planta, e o nosso H, olha, está aqui. Tudo bem? Desta fórmula principal da inclinação, nós podemos deduzir outras duas, que é a fórmula do comprimento, que vai ser H vezes 100 dividido por I, ou H, que vai ser igual a inclinação, vezes o comprimento, vezes 100. Vamos prosseguir aqui com a nossa parte teórica. Larguras e patamares aí de rampa. Sempre que você tem uma circulação para edifício coletivo, de uso coletivo, você vai ter que deixar uma largura mínima livre aí de 1,20 m, tá ok? Seja para corredor, para escada, para toda essa parte. Qual é o recomendável? 1,50 m. 1,50 m é recomendável, mas o mínimo 1,20 m. O único elemento que pode invadir esse espaço é o corrimão da própria rampa, que tem regras próprias que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá ok? Outra coisa, quando não houver parede lateral na nossa rampa, nós temos que ter a guia de balizamento com no mínimo 5 centímetros de altura. Importante, 1,20 aqui, ó, entre as linhas internas dessa baliza. Não é de ponta a ponta, tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui com a nossa rampa, com as partes importantes. Uma rampa curva, quando você for fazer em curva, o raio mínimo da parte interna é de 3 metros. O patamar, você pode ver, é sempre aqui, olha, no raio interno, 1,20. Por que no raio interno? Porque se você colocar no externo, o raio interno vai ficar com menos de 1,20. E 1,20 é o mínimo. E onde você conta a inclinação? A inclinação máxima de 8,33, olha, você vai contar no raio interno também. Porque se você contar no raio externo, a inclinação de 8,33%, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com uma inclinação bem maior aqui dentro. E não pode. Corrimão e guarda-corpo. Olha aqui, que questão importante aqui para corrimão. Quando você estiver trabalhando com rampa para pessoa portadora de necessidades especiais, você tem que ter um corrimão duplo. 0,92, que é o corrimão padrão, e 0,70, que é para o nosso cadeirante. No início e no final da rampa, o que você vai ter? Você vai sair um pouco, olha, 30 centímetros com essa rampa. Perceba que é na parte aqui, olha, sem inclinação, na parte aqui nivelada, tudo bem? Então, início e final da rampa. O nosso corrimão, ele tem os cantos arredondados. Importante, ele é afastado da parede ou do guarda-corpo, no mínimo 4 centímetros. E ele é de seção circular, tendo de 3 centímetros até 4,5. Tá ok?
E você, quando você não tiver parede na lateral da rampa, o que, que você tem que fazer? Você tem que associar um guarda-corpo. Um guarda-corpo com 1,05 de altura. Outro detalhe importante. Tem uma norma nova, que é a nossa NBR 14718, ela é do ano de 2008. Ela estipula que a dimensão máxima, o vão máximo entre perfis de qualquer gradil tem que ter 11 centímetros. Tem uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo que diz que essa distância aqui pode ser de 15 centímetros. Mas nós procuramos seguir a norma, porque é uma norma brasileira. Então, seguimos sempre a legislação, embora a norma não seja uma legislação, ela tem força aí para fazer com que nós sigamos, entendeu? Ela recomenda 11 centímetros. Então, é importante seguir a norma mais restritiva. 11 centímetros. Por quê? Para evitar que a criança enfie a cabeça aqui, por exemplo, entre esse vão aqui. Outro item importante, esta norma também, a norma 14.718, ela também diz que para você usar o perfil na horizontal, você tem que ter uma parte livre, fechada, por exemplo, em alvenaria, com 45 centímetros de altura. Somente daí você pode começar. Então, por isso que é normal aí, nós vemos o corrimão, o guarda-corpo, não corrimão, desculpe, nós vemos o guarda-corpo com perfis verticais, ok? Então, é o mais adequado realmente. Então, vamos para mais um item importante, a sinalização. Esse exemplo aqui, a sinalização aí de alerta, para necessidades aí do visual, da pessoa portadora de necessidade visual aí, o que nós precisamos aqui, principalmente? Essa regrinha vale para elevador, para a escada e também para a rampa, para a escada rolante também, tudo bem? Então, nós temos aqui na parte nivelada, máximo de 32 centímetros afastada, e o tamanho desse piso de alerta de 25 a 60 centímetros. Então, início, final de escada, início, final de escada rolante, tudo bem? E esse daqui é um módulo do nosso piso tátil de alerta. Então, basta seguir aqui essas regrinhas e ser executado como está aqui. Você já encontra pronto aí no mercado, tudo bem? Vamos para mais um item. Essa tabela aqui é super importante, porque é ela que vai definir qual inclinação que você pode usar na sua rampa. Então, o que vai definir a inclinação da sua rampa? O ponto principal é o seu desnível. Olha aqui. Então, o desnível máximo que pode ter cada segmento da sua rampa é de 1,5 m. Você nunca pode ter uma rampa para pessoa portadora de necessidades especiais com um desnível maior de 1,5 m. Pessoal, segmento, eu não estou falando da rampa inteira, tá ok? Você pode ter uma rampa para vencer um desnível aí de 5 metros de altura. Só que a cada desnível de 1,50 m, você vai ter que ter o quê? Um patamar de descanso, tudo bem? Então, é o seguinte, se você tiver um desnível até 80 centímetros de altura, ou 0,80 metros, a sua inclinação, ela vai variar entre 6,25 até 8,33. Só que 6,25 não entra. Sua inclinação tem que ser maior que 6,25 ou menor ou igual a 8,33. Então, em edificações novas, o máximo que você pode ter de inclinação aí para uma rampa para pessoa portadora de necessidades especiais, 8,33%. Não pode mais do que isso, somente em reforma, nós já vamos ver daqui a pouquinho. Então, é assim que se lê essa tabela. Até 80 centímetros do desnível, a inclinação maior que 6,25, menor ou igual que 8,33. Entre, vamos supor aí, 81 até 1. Entre 81 e 1, a sua inclinação vai baixar um pouco aqui. Então, quanto menor o desnível, maior a inclinação. Inversamente aqui proporcional, tudo bem? Então, vamos lá. A nossa inclinação aqui, ela vai ter que ser menor ou igual a 6,25 e maior que 5% de inclinação. Se tiver entre 1,01 até 1,50 m, a nossa inclinação será de 5%. Pessoal, o que significa esse 1,12, esse 1,16, esse 1 para 20? Se você dividir 1 aqui dividido por 20, vamos supor 5. Onde que entra essa relação 1 para 12? Volta aqui um pouquinho no nosso desenho aqui em cima, olha.
temos essa explicação aqui. Aquele 1 para 12 é a nossa inclinação de 8,33%, olha. Então, o que significa? 1 na vertical, que é o nosso desnível, para 12 em projeção em planta, que é o nosso comprimento. Então, na verdade, é essa relação aqui. Isso não quer dizer que você vai poder fazer uma rampa direto com essa inclinação aqui para o tamanho que você quiser, tá ok? Vamos supor o desnível de 1,50 ou 3 metros, você segue o comprimento que você quiser. Não, você tem aqui um limite máximo, tudo bem? Então, você já vai entender isso aí na nosso próximo desenho aqui. Nós vamos entender. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Pessoal, e quando nós estivermos para uma reforma? Quando não tiver jeito mesmo na reforma, você pode fazer uma rampa com 90 centímetros de largura e você pode usar uma inclinação superior a 8,33 até 12,5%, conforme a tabela aqui, 19,2. Só que o que acontece? O desnível é muito limitado. Seu desnível máximo, 20 centímetros, 0,20 metros, é muito pouco. Então, serve aí para um degrauzinho aí de uma escada, uma diferença de nível muito pequena. Então, olha, o desnível até 0,075 ou 7,5 centímetros, baixíssimo. Você tem uma inclinação aí maior ou igual a 10 e menor ou igual a 12,5, tudo bem? Por cento. Uma inclinação de 0,08 aqui até 0,2. Ou de 8, vamos supor, de 8 até 20 centímetros. Pode ser 7,6 centímetros até 20 centímetros, como você quiser. É muito detalhezinho, tá ok? A sua inclinação poderá ser maior ou igual a 8,33 e menor que 10%. Então, é bem limitado, é para um caso bem especial. Se você precisar fazer uma rampa grande, numa reforma, você tá meio que complicado aí. Melhor colocar um elevador ou aquela rampa mecânica, aquela cadeirinha mecânica que a pessoa sobe, que vai ficar mais fácil, porque senão sua rampa vai ficar muito comprida. Tudo bem? Então, vamos agora a um exemplo prático, que vai ser o desenho que eu vou ensinar para vocês aí, como é que vocês vão fazer. Então, um exemplo prático. Considerando uma edificação nova de uso coletivo, calcular o comprimento em planta, lembrando, de uma rampa para vencer um desnível de 1,20 m. Eu coloquei aqui duas hipóteses. Você pode fazer uma única rampa reta, uma rampa reta de lance único, ou seja, sem nenhum patamar. Então, você vai considerar inteiro o quê? O desnível de 1,20 m. Vai ser 1,20 m inteiro. Tudo bem? Você pode fazer com 1,20 m inteirinho? Claro que pode. Até 1,50 m você pode fazer. O seu segmento de rampa pode vencer um desnível até 1,50 m. Então, como é uma edificação nova, vamos ver aqui, olha. 1,20 m está aqui, ó, entre 1 e 1,5. Então, qual é a inclinação que você vai ter que usar? 5%. É o caso mais crítico aqui, a menor inclinação que nós usamos aqui numa rampa de acordo com a NBR 9050, 5%. Como ficaria, então, esse comprimento em planta? A fórmula do comprimento, que nós já vimos lá no ponto 19.1, é o comprimento vai ser igual ao desnível vezes 100 dividido pela inclinação. Então, nosso desnível é 1,20, o 100 não muda, dividido por 5. Dará 24 metros. É uma rampa bem considerável. Você precisa de bastante espaço aqui para essa rampa de 24 metros, ok? Vamos aqui para um segundo caso, que é uma rampa reta com patamar intermediário. Se ela é em U ou se ela vai ser inteira, não interessa aqui no caso, só para a gente entender. O que é importante saber? Se eu tenho um patamar intermediário, automaticamente eu tenho dois lances. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 1,20 m e vou dividir por dois lances. Então, cada lance terá uma altura de 60 centímetros. Vamos ver onde nós estamos na tabela? Olha só aqui. Um desnível até 80 centímetros, o 0,8 metros, eu posso ter uma inclinação maior que 6,25 ou menor ou igual a 8,33. Então, é claro que eu quero a rampa o menor possível, eu não quero uma rampa muito comprida, ninguém quer ocupar um espaço grande. Qual a inclinação que eu vou usar? 8,33, que é o máximo permitido. Vamos ver como que ela fica? Jogando na tabela, aqui embaixo, desculpa,
Olha, comprimento é igual a H vezes 100 dividido por I. 60 é o nosso H, nosso I qualquer, 8,33. Eu cheguei a uma conta aqui, olha, de 7,2028. Só que eu quero arredondar na segunda casa aqui decimal. Por que eu quero arredondar na segunda casa? Para ficar mais fácil do pedreiro depois executar essa rampa, né? Fica bem mais fácil. 7,21 centímetros. Só, gente, que eu sempre arredondo aqui para cima, 7,21. Porque se eu deixar só 7,20, na hora que você for fazer a conta, você não vai atingir esses 60 centímetros aqui de altura. Vai dar 59, alguma coisa. Tem que ser bem, tem que ter um preciosismo grande, porque nós estamos usando 8,33. Se você estivesse usando 6,25%, 7% aí, daí tudo bem, você poderia arredondar para menos. Mas como você já está no máximo, não arredonda para menos não, porque senão sua inclinação vai dar maior do que o permitido. Então, cada lance de rampa terá quanto? 7,21. Então, o que eu fiz aí para vocês? Esta rampa aqui. Eu desenhei uma rampa no AutoCAD, que ela está aqui embaixo, olha. É esta rampa aqui. Eu fiz uma rampa com 2 lances e um patamar intermediário. Esse patamar, ele está com 1,50, está com uma largura de 1,50 m, que é a recomendável, né? O que eles recomendam. Você pode ter um mínimo de 1,20 m, mas é recomendável mesmo, 1,50 m. E eu deixei esse arquivo para vocês lá no nosso site construir.org.br. No blog, basta você clicar aqui nesse link, embaixo aqui do desenho, você vai fazer o download desse desenho aqui, olha. Esse desenho, então, ele está aqui, ó, no construir.org.br. Você entra aqui na barra AutoCAD, desce um pouquinho, olha. Detalhe de rampa, pessoa portadora de necessidades especiais. Eu deixei o arquivo no AutoCAD, basta clicar aqui. Se você não conseguir baixar o arquivo, deixa um comentário aqui embaixo para mim. Você pode usar aí o seu Facebook, algum e-mail no Yahoo, AOL ou Hotmail. Tá, ok? Deixa aí que eu vejo se estiver dando algum problema. Eu já testei, tá dando certo. Preferência, olha, baixar com Internet Explorer. Eu já tentei no Firefox, não tá dando muito certo. Tudo bem? O Firefox está travando. Mas se alguém conseguir, me avisa também, só para eu saber. Então, esse nosso arquivo no AutoCAD, olha, foi esse arquivo aqui que eu passei para vocês. Tá ok? E como que nós trabalhamos quando você está fazendo um detalhe? O detalhe é sempre bom você trabalhar numa escala maior. Então, nós estamos trabalhando com a escala 1:25 para o desenho da rampa e depois um detalhezinho aqui, olha, do típico do corrimão duplo associado ao guarda-corpo. Você tem um detalhe dele maior na escala 1:10. Então, tá separadinho aqui, olha. Todo o nosso detalhe, seguindo a norma da NBR 9050, você vai encontrar esse arquivo aqui pronto, certinho para você. Agora, importante, como que você desenha aqui, como que você faz no mesmo desenho, na escala 1:25 e outro na 1:10, você vai escalonar o desenho? Não, você não vai escalonar o desenho. Dá uma olhadinha na aula 9 lá do blog, que é para você baixar o arquivo padrão aqui do AutoCAD, que nós temos também aqui, olha. Você tem aqui um arquivo padrão de cotas, textos e folhas ABNT, onde eu já deixo para você prontinho, tudo configurado, todas as cotas. Então, ok? Você vai encontrar cota para toda, da escala 1:1 até a escala 1:1000. Que são esses quadradinhos aqui, olha só. Essa daqui é na escala 1:25. Então, aqui você tem todas as alturas de texto, todas as cotas, os níveis em planta, em corte, linha de corte. A mesma coisa na escala 1:10. Então, fica muito fácil de desenhar com esse arquivo padrão que eu proporciono para vocês. É só vocês baixarem lá. Aqui, olha, na questão aqui da linha de cotas, olha, você tem tudo. Todas as cotas possíveis aqui. E aqui nós temos o quê? Nós temos todas as folhas, que eu já vou montar aqui para vocês como vai ficar. Então, dica importante de como você vai desenhar uma rampa. Como são de 2 lances, eu escolhi fazer um exemplo aqui com o quê? Com ela sendo em U, para ocupar menos espaço. Agora, imagine se eu fosse fazer ela para cá, 7,21 mais 7,21, 14,41 mais 1,20 aí de patamar, ia ficar bem comprida essa rampa, né? Ocupando um espaço longitudinal muito grande. Essa jardineira aqui no meio é para ficar bonita, na verdade, a nossa rampa, tá? Eu tenho uma foto aqui no blog que eu deixei de modelo aqui para vocês, olha. Foi daqui que eu tirei a ideia.
um jardim central, tá ok? Fica bacana, olha só o jardinzinho central aqui, ó. Fica bem bonito esse jardim central. Já vou comentar com vocês essas fotos aqui. Então, voltando aqui para o nosso desenho, pode ver, a rampa tem 7,21. Por que que eu deixei essa achura aqui, esse sólido? Porque ele está somente na rampa. Está passando por cima aqui do meu piso tátil. Por quê? Porque ele faz parte da minha rampa. Por que que eu não deixei essa achura aqui em cima do início do piso tátil? Porque aqui ainda é plano, tudo bem? Então, olha só, essa nossa rampa está começando no nível mais 40. Chegou aqui no patamar, tem o nível mais 1, porque é 60 centímetros, né? Então, 40 mais 60 dá 1. E vai chegar até aqui o nosso auditório, um exemplo, no nível 1,60. Qual foi a inclinação que nós achamos lá? A inclinação, desculpa, qual foi a inclinação que nós usamos? 8,33. Qual o comprimento que nós achamos na conta? 7,21. Então, geralmente, você indica na sua rampa. E aqui está subindo, olha, começa aqui, faz essa volta aqui no patamar, até chegar aqui. Lembrando da norma, você precisa ter o piso tátil no início, fim da rampa e quando chega numa parte plana. Então, pode ver que nós usamos de 30 centímetros. Então, tá aqui o nosso piso tátil. Seguindo o quê? O nosso corrimão duplo. Ele está do mesmo tamanho do nosso corrimão duplo, para ele poder seguir aí um padrão. Como vai ficar esse corrimão duplo? Olha, observe que aqui tem um corte desta rampa. Olha só, indicando essa rampa, que é o nosso corte o quê? É o nosso corte A. Então, você observe como vai ficar essa curva aqui, ó, do corrimão duplo. Aqui você já está na parte o quê? Na parte plana. Então, ele avança 30 centímetros para a parte plana. Aqui nós temos a guia de balizamento, que lá na norma 90/50 exige altura mínima de 5 centímetros, nós usamos 10. Como esta rampa não está associada a uma parede na lateral, o que é obrigatório? O meu guarda-corpo. Qual a dimensão máxima? Aqui no nosso guarda-corpo, 11 centímetros. Veja só quanto é que nós estamos usando, 10 centímetros, tudo bem? Então, máximo de 11. Então, aqui, nesse modelo, nós ficamos com 10 centímetros. Depois, aqui, eu tenho o corte, eu tenho indicado aqui o nosso patamar, e aqui você vai ver um detalhe típico do corrimão duplo associado ao guarda-corpo. Pode ver que eu puxo aqui duas setas, já indicando esse detalhe. Então, a pessoa vem aqui, olha, para esse detalhe, e vai achar as alturas, especificação, aqui em aço inox, aqui barra metálica com pintura eletrostática branca, depois você pode usar, você pode dar uma olhadinha. Aqui o nosso corrimão da pessoa portadora de necessidades especiais, a 70 centímetros de altura, e aqui o corrimão padrão a 92, tudo seguindo o quê? A NBR 90/50. Tudo bem? Aqui eu deixei um bloquinho para vocês, do cadeirante em planta e depois também do cadeirante em corte, em vista. Ok? Então, esse nosso detalhe. Agora, a dica importante que eu tenho que dar para vocês. Já calculamos a rampa. Agora, como que eu desenho uma rampa no AutoCAD? Pessoal, qualquer inclinação, o que ela indica? Vamos supor, uma inclinação de 25% quer dizer o quê? Quer dizer que a cada metro na horizontal, você sobe 25 na vertical. Vamos supor uma inclinação de 8%. Você vai ter 1 metro na horizontal e 8 centímetros na vertical. Então, olha só. A nossa rampa aqui, ela não tem 8,33%? Então, veja só o que eu vou fazer. Eu vou usar nosso comando retângulo, olha que está aqui. Tudo bem? Olha, retângulo. Daí eu vou digitar, olha, arroba, quanto que eu quero na vertical? 0,0833. Por quê? Porque se ela tem 8,33%, ela vai subir 8,33 centímetros na vertical. Porém,
nós estamos trabalhando com o desenho em metro, desenho arquitetônico é em metro. Então, como ficaria 8,33 centímetros? Só dividir por 100, ficaria 0,0833. Tudo bem? Centímetros passando para metro. Tudo bem? Então, vamos lá, digitamos aí, olha. Está aqui. Então, olha, eu vou dar um dist aqui. Você pode ver, olha. Aqui eu tenho 1 metro. E aqui eu tenho quanto? 0,0833. Eu trouxe uma linha aqui, olha. Pessoal, essa rampa aqui, olha, essa linha aqui já representa a minha rampa no quê? Em 8,33% de inclinação. Se fosse 25%, você faria um retângulo de 1 por 25 centímetros de altura, 1,0,25. Pessoal, para desenhar a inclinação de telhado é a mesma coisa. Vê a inclinação, joga 1 metro em planta e a altura. E aqui a altura, tá ok? 1 metro em planta e a altura com a inclinação indicada aqui. 25%, 0,25. 30%, 0,30. Tá ok? Vamos ver se a nossa planta, vamos ver aqui se a nossa rampa realmente tem isso. Olha só. Para você verificar, vamos supor que você abre um desenho, tem uma rampa, um telhado, uma tubulação. Você quer saber qual é a inclinação que está desenhada ali? Olha só o macete, ó. Copia aqui para fora do desenho a linha que está inclinada. Olha só. Peguei aqui, traça uma linha em qualquer ponto, uma linha horizontal e depois aqui, olha, uma linha vertical. Dá um offset, ó, Enter, 1 metro, dá um offset para cá. Aqui, olha, onde você encontrou, ou você pode fazer também um retângulo. Onde você encontrou aqui, olha, dá dist. Essa altura aqui, olha lá, vai indicar a inclinação da nossa rampa, do nosso telhado. Vamos para um outro teste também, olha, pode confirmar, é 8,33%, foi justamente o que eu usei. Vamos fazer um outro teste, eu vou traçar uma linha qualquer aqui, olha. Com efeito desligado. Qual é a inclinação desse desenho aqui no AutoCAD, dessa linha no AutoCAD? Simples, olha. Posso até clicar aqui, olha, F8, posso fazer direto, mais fácil ainda, ó. Vou digitar 1, que é de 1 metro. E já subo aqui com uma vertical. Mais fácil ainda que ficar fazendo offset. Só basta eu ver essa altura, olha, deste ponto até esse ponto. Qual que é a nossa inclinação? 40,40%. Tudo bem? Você precisa pegar o número que der aqui embaixo na distância e multiplicar por 100 para saber a porcentagem. Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida? Vamos só colocar aqui esse nosso desenho na folha para ver como que ele ficaria para finalizar a aula. Olha, folhas da BNT também está no arquivo padrão. Olha, se você olhar a aula 9 lá do blog, aulascad.com, você vai ter todas essas folhas aqui no arquivo que você pode baixar no site construir.arc.br. A aula está no blog e o arquivo PDF. Vamos relembrar a nossa aula de plotagem, que é formatando a folha no desenho. Olha, vou usar Arc Viewport. Então, vamos lá. View, Viewport, uma Viewport. Vou abrir aqui na 1, não sei qual tamanho que vai dar, olha. Eu vou precisar do quê? De 2 viewports, uma na escala 1 para 25 e na outra 1 para 10. Clico 2 vezes dentro da viewport, olha, digito Z, Enter. 1000/25, que é a escala aqui do nosso desenho principal, XP, que é o sufixo indicado pelo AutoCAD. Então, 1000/25, a escala que eu quero, XP. Enter. Não mexo mais aqui no desenho. Clico para fora, olha, e vou andar com a minha viewport. Se você não conseguir acompanhar essa parte aqui dessa aula, dá uma olhadinha na aula 15. Na aula 15 eu explico detalhadamente como formatar sua folha de desenho. Olha só, clicando aqui, a nossa tabelinha não vai aparecer aqui, é lógico, né? Agora eu vou fazer uma outra viewport na escala 1 para 10. Olha só. View, Viewport, uma viewport, olha aqui. Vou clicar aqui para ficar mais fácil. Chegar mais perto.
Vou clicar 2 vezes dentro, ó, vou usar o pan, já vou centralizar aqui o nosso detalhe na escala 1 para 10. Olha, Z, Enter, 1000/10 XP. Olha, aqui está. Só posso usar agora o pan aqui dentro, olha. Coloquei aqui, clico para fora e vamos já ajustar nossa tela. Olha só. Então, esse nosso detalhe está na escala 1 para 10 e esse daqui na escala 1 para 25. Então, basta eu mover aqui, olha. Vai ser na folha A1 mesmo. Aqui e aqui. Tudo bem? Congelo aqui a minha linha, olha. Minha viewport, para ela não ser impressa. Ok, tá congelada. E aqui depois você muda essa legenda conforme como você quiser. Clicando em cima, olha, mudando o nome do texto. Pessoal, então é muito importante colocar dentro de uma folha padrão, na escala adequada, olha só, escala 1.25, 1 para 25. Então é suficiente. E numa planta de acabamentos, você pode também definir o piso, os acabamentos desta rampa. Por que eu deixei esse arquivo aqui para vocês? Primeiro, se alguém precisar ter algum detalhe, tendo que se basear, pode vir até aqui e pegar esse modelo, tá ok? Agora, eu quero que vocês comparem também o desenho, que vocês entendam esse desenho, junto com a aula teórica que está no blog, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, aí no finalzinho da aula, ou no YouTube, em qualquer lugar, ou no site Construir, ou no YouTube, ou no blog elascad.com, põe ali um comentário, e assim que eu tiver um tempo, assim que eu conseguir, eu respondo para você. Se tiver dúvida, se o arquivo travar, se você não concordar com alguma conta que eu tenha feito, se você descobrir algum erro, algum equívoco, qualquer coisa, é só entrar em contato, que eu respondo para vocês quanto possível. E até mais, pessoal.